ver se era o meu que estava com delay. Olá, boa noite a todos. 8h01. Estamos aqui ao vivo na nossa primeira live. Doutora Maria Daniela entrando. Tudo bem? Mário. Muito bem-vindos todos para esse primeiro evento que nós estamos tendo. Essa é uma aula sobre pulmão, particularmente um assunto que eu gosto bastante. Foi minha primeira escolha aí para minhas especialidades, foi pneumologia. Brincadeiras à parte, né? É um órgão muito importante, interessante, e hoje a aula vai ser voltada para isso. Diferentemente da aula que nós vamos ter no dia 22 de janeiro, uma aula muito, muito legal, imperdível, tá? No dia 22 de janeiro, às 20 horas. Então, vocês todos convidados aí. Então, as pessoas estão entrando, sejam bem-vindos. Rogério, Paulo, vamos entrando. Contem para mim aí, vocês utilizam POCs no seu dia a dia? Escreva aí sim ou não para mim. Se vocês já têm essa prática, vocês já trabalham com isso no seu dia a dia. Algumas pessoas aqui respondendo, algumas das pessoas já colocando boa noite. Sejam muito bem-vindos todos, tá? Algumas pessoas já colocando aqui sim, isso é muito legal, isso é muito importante. Hoje é uma prática, e a gente viu, né, essa evolução, né? Então, quando eu estava na faculdade, assim como todos, a gente não teve contato com POCs, e na minha primeira residência de clínica médica, também não tive esse contato, né? Hoje, com os residentes de clínica médica lá aqui do Hospital de Clínicas, aqui da UFPR, isso é uma coisa rotineira, muito comum, né? E vocês já assistiram alguma aula sobre diferença de pneumonia para atelectasia utilizando POCs? Escrevam aí, sim ou não. Esse é um assunto mais difícil, né? É um assunto que eu fiz já 3 POCs, fiz durante a minha formação em pneumologia e terapia intensiva lá no HC em São Paulo, que foi meu primeiro contato. E depois eu fiz mais, depois de já terminada a residência, fiz mais 2 cursos de POCs e esse assunto nunca foi abordado, né? Então esse é um assunto que é pouco ainda divulgado, né? Muito bem, então vamos começar, vou esperar mais um pouquinho, algumas pessoas ainda entrando, sejam bem-vindos todos, tá? Vamos começar a nossa live. Para não ter problema ali em relação aos comentários, eu vou desativar aqui os comentários, tá? Momentaneamente, e depois a gente vai abrir sem problema nenhum, tá? Só para, neste momento, a gente conseguir aí fazer a aula, tá? Só um segundo aí. Muito bem, um assunto que eu vou colocar hoje é um assunto que aconteceu na prática, tá? Então foi um assunto que aconteceu comigo ali no ano passado. E é uma história clínica real, e todos os fatos que eu vou listar aqui são verdadeiros, tá? Então, o caso que eu vou estar passando para vocês é um caso de uma paciente jovem, de 19 anos, com um diagnóstico ali portadora de paralisia cerebral e, consequentemente, com um quadro neurológico bastante acometido, acamada, dependente, e com várias e múltiplas internações hospitalares. Essa paciente, ela chegou com um quadro de tosse, sem febre, mas com aumento da celorreia e secreção, com evolução aproximadamente de 2 dias, tá? E aí, o colega que atendeu inicialmente essa paciente pediu um raio-x. É uma paciente acamada, com dificuldade de transporte, a gente não iria conseguir fazer um raio-x póstero anterior. A gente acabou sendo realizado nessa paciente um raio-x antero-posterior, como vocês estão vendo aí nesta imagem, né? Observem, né, que esse raio-x a gente já encontra algumas dificuldades. E o colega que pediu minha opinião, ele olhou esse raio-x e falou assim, você me ajuda a fazer a toracocentese nessa paciente? Então veja só que a gente está vendo um raio-x antero-posterior, um paciente deitada, o que já diminui bastante a acurácia do método, né? E
apesar dessa dificuldade, a gente consegue ver ali essa hipotransparência, principalmente do lado direito. E observando mais, a impressão que apresenta que ela retrai um pouco o mediastino para a direita. Tá? Nós não vemos nessa imagem sinais ali de broncogramas, mas também, como disse, pode ser toda a limitação do método. E levantou-se então a dúvida, será que a gente faz uma toracocentese? É um derrame pleural? Será que é uma pneumonia? Será que é uma telectasia? Foi coletado exames laboratoriais dessa paciente e essa paciente foi solicitado também uma tomografia de tórax. Só que a tomografia de tórax iria demorar para ser feita porque essa paciente era colonizada por KPC e como não era uma extrema urgência, ela iria ser colocada no final da agenda da tomografia. Então a gente não ia ter esse exame de maneira tão rápida. Então como a gente ia conseguir fazer essa decisão clínica frente a esse quadro, né? Pois bem, então a gente optou por fazer o ultrassom, né? Nós optamos ele por utilizar o focus. E olha só que interessante, né? Veja a imagem que a gente observou. E para fazer esse ultrassom, essa imagem, a gente utilizou um probe convexo. Poderia ter utilizado o setorial, que tem a mesma frequência, mas é preferível se utilize o convexo. E aí, junto com isso, o convexo na posição longitudinal com índex cranial e preset pulmonar. Na máquina a qual eu utilizo, ele tem esse preset próprio. Tá? E o que esse preset ele faz? Ele retira a harmônica. Tá? Então, se você não tem esse preset e tem essa possibilidade, o seu aparelho tem para retirar a harmônica, e se vocês querem saber a harmônica, vocês vão ter que assistir a aula de botonologia, tá? Que a gente também tem. A gente faz o quê? Nós queremos ver artefato no pulmão. E é isso que a gente consegue ver. Então, consequentemente, eu tenho que tirar essa harmônica porque eu quero ver mais artefato. Com a harmônica, ele me diminui o artefato. E a imagem que eu vi foi essa imagem aí, a primeira, que a gente vê uma hepatização pulmonar. Ou seja, a gente tem ali uma síndrome alveolar e é uma síndrome alveolar como um todo, tá? Nós vemos o sinal da espinha, sign spine. Por que apresenta o sign spine, né? Lembra que o ar é um péssimo condutor do som. E quando a gente tem uma hepatização, vamos colocar assim, tornando o pulmão mais sólido, tá? O som ele conduz melhor. E aí quando o som conduz melhor, o som ele vai bater numa parte mais sólida ainda, que é a coluna. Então ele acaba fazendo essa reverberação e faz essa imagem pericogênica da espinha. Então esse é o sinal da espinha que não é para nós encontrarmos dentro do pulmão, né? E há outro sinal que a gente já respondeu a primeira pergunta. Nós não temos um derrame pleural. Então a ideia originalmente ali do colega que fez o raio-x de tórax e queria fazer uma toracocentese diagnóstica, isso já não iria ajudar, muito pelo contrário, a gente ia prejudicar a paciente. Então a imagem de derrame pleural era essa imagem abaixo. Se ele existisse, seria uma imagem ali anecoica, que seria o líquido, com o pulmão colapsado, podendo até formar aquele sinal que todos aí já conhecem, sinal da água-viva, ou sinal do jellyfish. Então a primeira situação que nós temos, já sabemos que não é um derrame pleural e a toracocentese está respondida que não. Agora a dúvida, será que é uma pneumonia ou uma telectasia? E esse é o objetivo da aula, né? E veja, por que essa preocupação em saber se é pneumonia ou telectasia? Porque o diagnóstico de pneumonia, e isso é muito importante, o diagnóstico de pneumonia ele depende do quadro clínico associado à imagem. Sem imagem, não tem diagnóstico de pneumonia. Isso está bem descrito pelo guideline da TS, que é a American Thoracic Society, de 2019. Tá? E aí você tem que procurar a imagem, seja por raio-x, seja por um ultrassom, seja por uma tomografia. Tá? Mitos. Idoso não forma imagem. Não, ele forma sim. Você tem que procurar com a imagem adequada, com o exame complementar adequado. E olha só, nesta meta-análise que eu coloquei aqui, ele comparou raio-x de tórax, pósturo anterior, então melhor que o raio-x que nós fizemos na minha paciente, tá? Que foi antero-posterior, comparado com o ultrassom para quadros de pneumonia. E olha só que interessante. O raio-x ele teve uma sensibilidade de 74,6% e uma especificidade de 75,1%. Já comparado com o ultrassom ele teve uma sensibilidade de
acima de 90%, né? 91,9% e uma especificidade de 89,7%. Olha a acurácia que nós temos para fazer esse diagnóstico, né? E por que esse é interessante? Veja, é uma paciente frágil, é uma paciente colonizada, multi-internada, que talvez a gente tivesse que progredir com antibiótico de maneira mais pesada ali para essa paciente, com múltiplas internações recentes. Então a gente tem que pensar e ter uma consciência que antibiótico nós vamos fazer e se precisa. Então o primeiro passo, precisa, né? E essa era a nossa angústia. E aí, veja, como que nós então vamos conseguir fazer essa diferenciação entre pneumonia e atelectasia? Tá? Para nós estarmos realizando essa diferenciação entre pneumonia e atelectasia, a gente vai ter um passo a passo. São 3 critérios que nós temos que ver e a se atendar a essa situação. Tá? A primeira situação que eu vou mostrar para vocês é borda irregular versus regular, que é o Schrein sign, que é o menos sensível e o menos específico. O segundo é o broncograma aéreo dinâmico, tá? E esse broncograma aéreo dinâmico, ele já é menos sensível, mas mais específico. E o último, o Doppler colorido, que ele tem uma sensibilidade melhor e uma especificidade menor. Então, como que a gente vê isso, né? A primeira descrição que nós tivemos do Schrein sign foi em 2004, em que ele coloca como critério de consolidação a presença de Schrein sign. E aí ele observa que nos pacientes que apresentavam um quadro inflamatório, esse sinal, ele tinha ali, né, essa consolidação, perdão, ela era mais com bordas irregulares, tá? E a explicação fisiológica para isso é o seguinte, né, que nós temos então um padrão exudativo, que pode estar comprometendo brônquios e alvéolos, tá? E ele tem uma difusão heterogênea. Ele não é heterogêneo todo esse padrão exudativo que a gente encontra no processo inflamatório pulmonar, tá? E não é padrão nem da parte de ventilação e nem da parte de perfusão pulmonar, quando a gente também tem esse processo exudativo, porque o corpo ele tenta dar uma resposta fisiológica frente a essa agressão. Consequentemente, a gente vai ter bordas irregulares, tá? Então essa foi a primeira descrição, mas entendo que esse é o menos acurado para a gente ver, entretanto é interessante a gente observar isso. Outro método, que também foi descrito, muito bem descrito, por Lichtenstein, foi o broncograma aéreo dinâmico, tá? E o que era esse broncograma aéreo dinâmico? É isso que a gente está vendo aqui na imagem, tá? É uma imagem de um broncograma que tem um movimento centrífugo maior que 1 milímetro. Porque menor que 1 milímetro, a chance de se cometer um erro, tá, era muito um falso positivo, era maior. Então eles observaram que, nesse estudo de 2009, que essa alteração de broncograma aerodinâmico maior que 1 milímetro, né, tinha uma correlação com o quadro de pneumonia. Esse foi um estudo bem interessante, que foi feito lá pelo grupo do Lichtenstein, que foi um estudo prospectivo, 6 anos para conseguir captar esses pacientes. Os pacientes estavam em ventilação mecânica todos tinham a alteração de consolidação presente no raio-x de tórax, e o diagnóstico de pneumonia ele foi feito com broncoscopia, lavado broncoalveolar nos pacientes, então esses pacientes que tinham essa alteração, e cultura GRAM, ou seja, eles correlacionaram isso achando ali a bactéria. Tá? Então o que tinha ali correlação bacteriológica com correlação com o exame de imagem. Tá? E aí a gente viu, e eles encontraram uma especificidade acima de 90%, 94%, e uma sensibilidade de menor, ali em torno de 60%. E o que isso quer dizer na prática? Quando presente, me confirma, mas quando ausente, não afasta. Né? Então ele vale pelo valor preditivo positivo e não pelo valor preditivo negativo. Então esse é um outro padrão que a gente pode estar procurando nos seus pacientes para fazer essa diferenciação. Sabendo se a gente não encontrar, não significa que não seja pneumonia. Tá? Outra situação que foi bem também descrito, né, nesse outro trabalho, que também foi um trabalho prospectivo, tá, com pacientes que não estavam só em ventilação mecânica e que tinham raio-x de tórax com alteração, e foi feito já em menos de 24 horas ou até 24 horas o ultrassom pulmonar por experts blindados do raio-x. Né? Estavam cegos,
não sabiam que o resultado do raio-x, nem exames de sangue, nem o quadro clínico, tá? E o quadro clínico aí de pneumonia foi dado por 3 experts, né? Que estavam completamente cegos do trabalho, né? E eu correlacionava história clínica, exames laboratoriais, exames de imagem, tá? E o que se observou aí? Então, aí olha só que interessante. O broncograma dinâmico, sensibilidade mais baixa, especificidade mais alta, em concordância com o trabalho de Lichtenstein, e com uma acurácia muito boa. E o Doppler, né, colorido, e esse Doppler colorido com uma escala ali menor que 20 centímetros por segundo, né, quando presente, ele tinha uma sensibilidade em torno de 90%. Especificidade mais baixa, em torno de 60%, mas uma sensibilidade mais elevada, ou seja, um valor preditivo negativo muito bom. E o que faz sentido, se nós pensarmos ali fisiologicamente que um processo inflamatório ele vai ter maior vascularização, consequentemente a gente vai ter um Doppler, né, presente. Então isso, agora a gente vai pensar o seguinte, né, vamos somar quadro clínico, vamos somar junto com o quadro clínico broncograma aerodinâmico e o Doppler colorido, veja, a gente vai ter um diagnóstico de pneumonia, que era o diagnóstico dessa paciente, tá? Muito bem, era esse o recado aí nessa aula que eu tinha a dar para vocês, tá? Vou abrir agora para os comentários, tá? Quem quiser fazer um comentário, quem quiser, enfim, fazer alguma sugestão, enfim, fiquem à vontade aí para vocês estarem fazendo. Vocês já tinham visto algum trabalho, algum estudo, ou feito isso na prática? Alguém já fez isso, essa análise na prática? Escreve aí para mim sim ou não, se vocês já fizeram isso na prática. Realmente é bastante mais difícil a gente, né? Porque isso não é um assunto pautado, né? Na maioria dos cursos de POCOS, né? Isso não é um assunto tão frequentemente discutido, tá? Mas é algo bastante interessante e veja, a gente tem isso na literatura desde lá do início dos anos 2000, né? Então a gente tem que aplicar isso, né? E já com estudos aí, eu citei alguns, mas a gente tem vários estudos apontando isso e várias revisões sistemáticas também, né? Muito bom, muito bem, Neto. Obrigado, doutora Maria Daniela, obrigado, EcoCard em Foco. Lembrando para vocês que hoje aqui foi uma conversa muito mais informal, tá? Mas no dia 22 de janeiro, às 20 horas, a gente vai ter algo que é imperdível, tá? É imperdível, que vai ser um assunto de dor torácica na ponta do probe. Vai ter ali uma revisão bastante extensa do guideline agora, recente, de 2025, de dor torácica na emergência. Então, é algo que vocês não podem estar perdendo, tá? Um assunto imperdível, né? Quem atende na emergência aí? Quem atende emergência? Quem atende dor torácica? Escrevam aí para mim. Veja, quem trabalha em emergência e dor torácica é algo que você tem que ter isso quase que cortical, né? Então, é importante vocês estarem ali trabalhando com isso, né? Eu vi o Jorge escrevendo, ainda não, pois ainda falta aparelho de ultrassom na emergência, isso ainda é uma realidade em alguns lugares, realmente, né? Faltar, mas a percepção qual venho tendo que logo isso vai se tornando cada vez mais acessível para todos, tá? Então, se hoje não tem, em breve vai ter, porque é algo que está realmente mudando a medicina para melhor, para o cuidado com o paciente melhor, tá? Você que está no segundo ano, né, o Cristiano, veja, Cristiano, você está no segundo ano e parabéns por já estar aqui entrando, porque você quer realmente crescer e evoluir na medicina, né? Então, você já vai, a sua geração vai ser o POCOS, vai estar com você ultrassom já direto, tá? Então, parabéns por estar aqui, né? Muito bem, é o quinto pilar mesmo, né, da avaliação, doutora Maria Daniela, como nosso professor, né, Braud, como também sou cardiologista, nosso grande mestre aí da cardiologia moderna, colocou no seu, num trabalho qual ele escreveu,
colocando que o ultrassom realmente é o quinto pilar, né? Muito, 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 muito bem. Muito bom, Jorge, muito obrigado. Muito obrigado a todos que reservaram um pouco do seu tempo para estar aqui, né? Nessa discussão. E nos veremos dia 22 de janeiro, às 20 horas, tá? Imperdível às 20 horas, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado.